Se tem um produto que está em quase tudo que a gente consome, é o plástico. Está nessa televisão aí que você está acompanhando agora, está no celular, se você está acompanhando esse programa pela internet, está no tablet, está em muitas questões que você nem imagina. Mas como é esse mercado do plástico? O que ele interfere na prática, na cadeia produtiva com esses aumentos todos que a gente tem acompanhado? É o petróleo tarifado internacionalmente, é o mercado que dita a norma. Como que é a questão do mercado alimentício com as embalagens, o cuidado? A gente também pensa sempre no meio ambiente, a economia circular. Como que se dá nesse mercado do plástico? O Economia Agora de hoje fala sobre a cadeia produtiva do mercado do plástico, a indústria de plásticos, e eu converso agora com a Ivana Braga, que é a presidente do Simplast, que é o Sindicato da Indústria do Material Plástico de Minas. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente, para a gente poder falar desse mercado rico, né? Sim, sim. O plástico ele é uma matéria-prima que permeia em todos os setores. Ele em si ele tem funções isoladas, mas ele permeia na automobilística, como você falou, na área tecnológica, no agronegócio. No dia a dia, dentro da nossa casa, no meio de transporte, o meio de transporte ficou mais econômico porque ficou mais leve por causa do plástico. Então, hoje é um mercado enorme, ele é um derivado do petróleo e hoje a gente fica muito à mercê desse mercado internacional, porque é um derivado do petróleo, é da nafta. Uhum. E aí a gente tem toda essa dificuldade e um dado que é impressionante para quem não conhece, né? Às vezes você está acostumado com plástico na sua vida aí, no dia a dia, né? Para tudo, né? Pensa na embalagem dos produtos que você utiliza, desde os gêneros alimentícios, como disse a Ivana, a da tecnologia. E esse insumo, né, da resina teve um reajuste absurdo nos últimos tempos. Eu coloquei aqui, vou colocar na tela agora do canal Viver Brasil, um reajuste de 45% em 2021, mas no acumulado chega a muito mais, né? O acumulado no período da pandemia foi na casa de 80%, fazendo uma mescla entre uma resina e outra, que são várias resinas, mas é na casa de 80%. E por que esse reajuste todo? Justamente pelo que a gente acabou de falar sobre a questão, a tarifa internacional, mas o mercado interno também, de certa forma, Sim, mexe com essa indústria. Nós temos, assim como o petróleo, o plástico ele é regulado pelo mercado internacional. Com a pandemia, houve uma desvalorização, né, do real, o dólar subiu muito, então houve-se essa correção para esse ajuste do mercado internacional. Aliado a isso, nós temos aqui no Brasil um único fornecedor de resina plástica, que é a Braskem. Ela é um monopólio, então ela tem que praticar de acordo com o mercado internacional. Uhum. Existem empresas bem maiores que têm um poder de importação, mas a gente vem acompanhando, né, nesse último período que está complicada a importação por uma série de fatores, de vasilhame, container, uma série de coisas aí no mercado internacional. E aí a gente pensa, você citou nessa questão do agro, por exemplo, a gente tem um programa aqui na casa dedicado ao agro. As embalagens, né, que chegam de todo produto, que é o produto que vai ser utilizado ali Desde o adubo, fertilizante, Exato. Ele vem envasado com Exatamente. Plástico, a irrigação, que é conduzida por tubos, que são plásticos, e depois disso, para preservar o produto, né, precisa aumentar a vida útil dele ali, a embalagem plástica, até os produtos que são exportados, né? Uhum. Frutas, por exemplo, estão em caixas de isopor, que é plástico. Ok. Gente, é muito legal a gente falar sobre plástico, e a Ivana tem um trabalho muito legal, inclusive uma parceria muito bacana com a FIENG. Tive a oportunidade de entrevistar a Ivana, né, num projeto legal, né, falando sobre como que a indústria está nos lugares e o plástico também está. E uma coisa importante que o mercado de alimentos, talvez a indústria de alimentos, seja a indústria mais confiável, que as pessoas mais têm confiabilidade, né? Porque estão colocando em casa, está comprando um biscoito, comprando um produto para sua casa que está numa embalagem que você acreditou naquela marca, acreditou na confecção daquilo.
Eu digo que quando você entrega um produto da indústria de alimentos para colocar na mesa com a sua família, é sinal de que você acredita naquela indústria. Sim, confiabilidade. E a indústria plástica, ela faz toda a diferença para que isso aconteça, né? E hoje, quais são os desafios para atender as normas, que são muitas, as possibilidades aí de infecção, por exemplo, tem que ser eliminadas 100%? Como é que funciona isso? Sim, hoje existem os produtos mais simples, as embalagens mais simples, mas no caso de alimentos, por exemplo, a própria Anvisa, ela cobra produtos multicamadas, produtos que tenham barreiras, isso tudo para preservar e assegurar a asepsia do alimento, para que chegue seguro até a mesa do consumidor. E aí a pessoa chega, tem essa questão do consumo, né, correto ali da embalagem, e a gente tem casos, é tão interessante isso, que quando acontece um problema na indústria alimentícia, são raros os momentos, viram um destaque, né? Ó, encontrou determinada questão, abriu, porque a indústria acerta tanto que o erro acaba sendo, quando ele aparece Sim, até como forma de manchete no jornal. Sim. E hoje, a segurança para que isso aconteça, como é que é? Além de seguir as normas, como é que é isso nos procedimentos? A gente tem 600 fábricas de plástico em Minas Gerais, né? Sim. Ou seja, como é que é? Todas essas fábricas fazem um procedimento para ninguém errar, para ninguém falhar, por exemplo, pegando Minas Gerais, né? Sim, existem normas a serem seguidas, né? Para embalagem, igual a gente estava citando aqui, tem na área de bebidas, tem na área de perecíveis, né? E essas barreiras que precisa ter até para conservação térmica. E tudo isso é normatizado. Então, as indústrias têm um controle rígido de qualidade e de produção, equipamentos com tecnologia avançada para poder proporcionar isso ao produto, entendeu? Para assegurar na ponta. E o impacto, quando a gente fala desse aumento todo, né? O petróleo lá e tudo mais, isso acaba interferindo na hora do preço do produto. Lógico. Aliás, gente, ir no supermercado ultimamente está sendo uma luta, né? Porque você tem que ouvir esses dias que tá igual igreja, né? Ai, meu Deus, Sim, Nossa Senhora, porque as pessoas estão olhando os preços disparados. E a embalagem acaba que também entra nesse pacote. A indústria ela acaba repassando esses custos para o consumidor, porque ela tem que produzir. E ela produz com segurança. Essa segurança ela tem um custo. Então, isso é repassado para o consumidor. E, inevitavelmente, quem acaba pagando na ponta é o consumidor. E de certa forma, a gente está vendo aí agora o aumento dos combustíveis mais uma vez. Então, aí você tem o transporte também, né? Imagina que o produto vai, a indústria recebe os alimentos, né? Tem determinadas empresas que recebem um alimento, que fazem só o envasamento. Justamente. Ou seja, aí você tem um transporte para isso acontecer, a ida para o mercado, ou para o atacado, ou para o público direto. Ou seja, é um mercado, e você como empresária do ramo, Ivana, e está representando a classe, é uma área que vocês têm que fazer matemática demais, hein? Que a coisa tem que caber direitinho ali, vai um, sobe dois, e vai... Eu falo que o empresário tem que olhar para dentro da casa dele e cortar umas gorduras para o consumidor não sofrer lá na ponta. E tem produtos, igual nós estamos falando aqui, que a embalagem às vezes é mais cara que o produto, entendeu? Uma garrafinha de água. A água é uma concessão. E a pessoa produz a garrafinha de água, depois tem o transporte, a tampinha, o rótulo. Acaba que no final a água é um valor ínfimo. Ele está vendendo a embalagem e o transporte. Então existem vários produtos que são mais ou menos nesse sentido. O que está envasado às vezes não é tão caro, mas a garantia da asepsia e da chegada com segurança até o consumidor é o custo que ele vai pagar lá na ponta. Eu já contei isso aqui, mas eu gosto de lembrar essa história de um médico que ele sempre me falava: Fabiano, se você estiver viajando, se estiver num lugar, se estiver com dúvida que a água que vão te servir ali não é uma água que você confie tanto, tome um refrigerante. É engraçado, né? Um médico mandar tomar um refrigerante e tal, porque o refrigerante a gente sabe que passou por uma empresa que foi avaliada, teve a embalagem que foi organizada e tudo mais, ou seja, claro que ele podia pedir para tomar uma água mesmo, também a água ali no invase, mas a boa comunicação dele, né? Ou seja, você tem tanta confiabilidade naquela embalagem, no produto que você consome. A pessoa está tomando um refrigerante, ela tem ali uma marca como uma Coca-Cola, por exemplo, uma Pepsi, duas marcas grandes aqui concorrentes. A pessoa toma um refrigerante desse,
traz todo um know-how ali daquela empresa, inclusive a embalagem. Sim, a indústria ela tem uma responsabilidade muito grande com o consumidor. Então, ela tem que preservar o seu nome, tem que estar ali resguardada de todas as formas. Então, não é um brinquedo. A indústria não é um brinquedo. Não, de forma alguma, não né? é um brinquedo. E agora, você consegue traçar um raio-x, assim, por exemplo, vocês empresários, vocês reunidos ali, quando reúnem todos, né, numa assembleia lá da Simplast, dá um exemplo para a gente, o que vocês conseguem cortar na carne de vez em quando ali para não onerar tanto o preço? Porque a gente sabe, às vezes o dono do supermercado, até o Paulo Guedes fez aí um pedido inusitado para os donos dos supermercados para congelarem os preços. Mas como é que eles vão congelar os preços se está tudo aumentando? Sim. Fica mais complexo. Mas no caso de vocês, o que vocês conseguem cortar? São programas de produtividade, alguma coisa no sentido de melhorar o consumo de energia, otimizar a mão de obra, otimizar rotas de transporte para poder diminuir o impacto do frete, igual a gente estava falando aqui hoje, ele é bem significativo por causa do custo que a gente tem aqui no Brasil. Então, são essas coisas, olhar para dentro de casa e tentar, igual a gente faz na nossa casa, olhar para dentro para poder ver o que a gente pode estar melhorando. É uma melhoria contínua, sempre. A gente falou muito aqui do petróleo ser, né, a resina e tudo mais, ser a questão importante, mas hoje, dos insumos para a fabricação do plástico, quantos por cento vem de fora? E o que a gente já tem aqui no Brasil? Não, no Brasil, 100% se uma indústria precisar, 100% do produto ele tem aqui. Então já temos menos uma barreira, né? Sim, temos. O que acontece é que, às vezes, por uma disputa de preço, quem tem o maior poder de negociação faz a importação e consegue, às vezes, uma diferenciação. Quem importa em larga escala, isso é significativo. Mas para o pequeno produtor ou para o médio, isso não justifica. Porque é uma burocracia e um trâmite. Qual que é o país hoje que faz com que essa balança fique com os chineses? Não, o Oriente com certeza. O Oriente, ele dita muito, né? Tem um poder forte sobre a gente, com certeza. Principalmente em todos os produtos da indústria, né? Eu acho que o Oriente, a China em si, ela veio para... Eu falo que tem algumas indústrias que sofrem. Hoje a gente não compra têxtil, nada. Então tem sofrido bastante. Sim, componentes eletrônicos. Eu acho que agora, com isso tudo que aconteceu, vários países vão começar a voltar a desenvolver alguns outros nichos que estavam estagnados para não ficar à mercê da China. Muito legal. Ivana, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu quero entender um pouco mais sobre como o marketing usa também, como vocês andam de mãos dadas com o marketing, porque uma embalagem de um produto pode fazer a diferença na compra. Então, como é que fica o consumo disso? Uma água, por exemplo, numa embalagem mais bonita pode ser mais vendida do que uma outra que não seja tão bonita. Sim. E a gente vai falar do tema muito legal que é economia circular nessa cadeia produtiva, falar um pouco dessa sustentabilidade que, de certa forma, tem economias, mas também tem investimento para isso acontecer. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com o nosso Economia. E agora?